Olá, seja muito bem-vindo. Você está em TVeja, tvdeveja.com. E no prosseguimento aqui da cobertura eleitoral, hoje, o nosso entrevistado, direto ao ponto, é um dos coordenadores, o homem forte da campanha de Marina Silva, Walter Feldman, ele que é deputado federal, que tem uma longa história no PSDB, depois no PSB, também um dos articuladores da criação da Rede Sustentabilidade. Tudo bem, Feldman? Tudo bem, com essa animação, melhor ainda. Vamos dar a nossa contribuição aqui no teu programa que está bombando por aí, né? É verdade. Esta semana, Marina Silva inaugurou um novo tom na campanha eleitoral. Na terça-feira, no programa de rádio, logo cedo, sem a candidata aparecer, sem que houvesse a citação do nome dela, houve críticas e críticas pesadas em relação aos escândalos envolvendo a Petrobras, em especial a usina de Pasadena, no Texas. Chegou a hora do PSB, da candidata Marina Silva, bater um pouco mais forte na mesa por conta das críticas que tem sofrido, em especial do PT? Realmente a Marina tem dito que ela tem sofrido, como nunca na história, um ataque de muitos Golias contra Davi. A Marina só tem atrás de si sua história, sua realidade, como ela compreendeu a sociedade brasileira e como interveio nela como ministra e como senadora, lutadora do campo social. E o PT, que a conhece em profundidade, porque de lá foi um dia militante, tem usado contra ela uma série de boatos, mentiras, inverdades, calúnias, que o próprio PT sabe que não corresponde à verdade. Mas como o PT admite hoje o jogo do vale tudo, a própria presidente Dilma disse que vale tudo para ganhar as eleições. Eu faço o diabo para ganhar a eleição, essa foi a frase, né? Ela própria, ou seja, nós não estamos inventando, ela se traduziu dessa maneira. Então é evidente que nós temos que, como diz a Marina, dar a outra face com a verdade, com aquilo que nós acreditamos ser consistente na crítica que devemos fazer ao governo federal. Nunca nesse processo democrático novo da história brasileira houve tanto retrocesso, houve tanto compromisso direto com escândalos, com desvios do interesse público, e é evidente que é nossa responsabilidade mostrar à população aquilo que está e como deveria ficar. Agora, a candidata do PSB, Marina Silva, tem sofrido uma saraivada de críticas desde que entrou na campanha eleitoral. Durou ali 1 ou 2 dias o tempo em que Aécio Neves e Dilma Rousseff fingiam que Marina não existia. Só até a pesquisa apontar o crescimento da candidata de forma efetiva. Por que demorou tanto para a Marina reagir num tom mais duro depois de apanhar durante todo esse período? Veja bem, mesmo agora eu diria que é um tom mais duro proporcionalmente. Pero não mútil, né? Pero não mútil, sabe por quê, Joyce? Porque nós acreditamos que não deve ser a característica da campanha. O momento eleitoral é um momento agudo do grande aprendizado da sociedade brasileira. É o único momento da democracia onde os candidatos, os políticos, têm que se expor. Porque muitos deles depois se escondem nas estruturas burocráticas, nos palácios, nos prédios das instituições. O povo não consegue se relacionar com eles. É o grande problema hoje da política brasileira. Essa cisão, essa falta de sintonia entre sociedade e o mundo da política. Os partidos, o Executivo, o Congresso Nacional. Então, o que nós achamos é que esse debate deveria ser programático. Nós, inclusive, inauguramos essa fase na política brasileira quando Marina se encontra com Eduardo Campos e faz uma aliança não baseada em estruturas e tempo de televisão, mas baseada num programa. Estamos perseguindo isso até o limite. Não se conhece o programa do Aécio, não se conhece o programa da Dilma e é só ataque em cima daquele partido, daquela coligação, daquela candidata que teve a coragem de propor ao Brasil um contrato de trabalho para o próximo mandato. Marina acabou virando vidraça quando apresentou o plano de governo. Tanto Aécio Neves, do PSDB, quanto Dilma Rousseff, do PT, pegaram uma lupa e olharam cada uma das linhas do programa de governo da Marina. Ao mesmo tempo em que transformaram Marina em vidraça e eles viraram pedra, recuaram na apresentação, como você mesmo disse, do próprio plano de governo. Uma estratégia, justamente para não virar vidraça também. O senhor acredita que isso vai surtir algum efeito no eleitor?
Eu acho o seguinte, o PT, particularmente o PT, a candidatura da presidente Dilma e o João Santana, que é na verdade o candidato real, é ele que produz os fatos, é ele que produz as mentiras, ele que produz as inverdades que tem tomado conta, infelizmente, do desvio desse debate eleitoral, mas nós acreditamos que eles se utilizaram de elementos que criam uma aparente contradição. Então, por exemplo, Marina é absolutamente a favor do pré-sal. Nós sabemos o que o pré-sal significa hoje na continuidade de uma matriz energética que nós podemos ter problemas do ponto de vista da poluição ambiental, de uma produção de baixo carbono, mas não dá para substituir o petróleo. O pré-sal vai ter uma contribuição ainda muito importante, seja do ponto de vista energético, seja do ponto de vista daquilo que pode produzir de benefícios sociais. O que o PT tem dito é que Marina vai deixar o pré-sal para lá e com isso vai tirar mais de R$1 trilhão da educação. Em hipótese nenhuma. Marina já reafirmou isso, nós fizemos um grande ato no Rio de Janeiro, no Clube de Engenharia, mas não adianta, porque essa verdade não pode ser admitida pelos nossos adversários. Ela diz o seguinte, nós vamos continuar o pré-sal, mas nós vamos fazer aquilo que é fundamental para o Brasil, que é continuar a política de desenvolvimento de energias renováveis. Houve não um tem erro contradição. No tamanho da destinação do espaço no plano de governo ao pré-sal, porque é nisso que o PT tem conseguido ali pegar para expor Marina Silva. Esse é um fato consolidado, Joyce, ou seja, tem aprovação de lei, tem todo um sistema produtivo, tem uma cadeia nacional de conteúdo nacional hoje direcionada para isso. Então o pré-sal é um fato da realidade. Ou seja, nenhum governo hoje teria condições, capacidade e nem correção em desviar o programa do pré-sal, que inclusive já foi no passado o Brasil vanguarda desse processo. Hoje nós estamos muito atrasados, mas na verdade para desviar o problema da Petrobras. Que hoje foi exposto pela própria candidata do PSB, pelo programa do PSB, não a candidata propriamente dita. O PT tem medo disso, porque aí está um telhado de vidro muito complicado. O PT, a administração Dilma, foi o único na história brasileira que comprometeu a Petrobras. Petrobras, do jeito que está hoje, ela nem tem condições de tocar o pré-sal. Então, o que diz a nossa proposta? Nós vamos recuperar a Petrobras. Que vale hoje menos do que deve. Muito menos do que deve, ou seja, perdeu sua capacidade de bolsa, perdeu credibilidade internacional, é o operador único do sistema, portanto, teria que ter mais musculatura, mais consistência, exatamente o contrário do que a administração Dilma fez. Foi um crime, na sua avaliação, contra a Petrobras, que o PT cometeu? Um crime histórico, porque nenhum governo na história brasileira, desde Getúlio Vargas, teve capacidade, coragem de mexer na Petrobras como uma empresa moderna, avançada, respeitada lá fora, com capacidade de exploração e sem nenhuma influência política. O PT influenciou politicamente nos institutos de Estado, tá certo? Influenciou na Petrobras, mexeu nas agências, ou seja, a estrutura de Estado hoje no Brasil está cupinizada pelo governo do PT. Agora, além das questões envolvendo o pré-sal, o Bolsa Família também caiu na boca da candidata do PT, trazendo a seguinte afirmação: Marina vai acabar com o Bolsa Família. Tem sido muito difícil para a candidata do PSB responder isso na televisão, porque o tempo de vocês é mirradinho, é um tempinho muito pequeno perto do latifúndio que tem o Partido dos Trabalhadores. São quase 12 minutos, enquanto Marina tem um pouquinho mais que 2. Né? Essa estratégia de responder nos comícios, na internet, no corpo a corpo, tem funcionado? Porque as pesquisas mostram que Marina murchou um pouquinho, quer dizer, o PT conseguiu empurrar, achatar a candidata do PSB. Como é que faz para responder com essa disparidade de tempo de TV, por exemplo? Primeiro, nós não vamos sair do rumo. Ou seja, nós vamos continuar no debate programático, nós vamos apresentar as nossas propostas para o Brasil, nós vamos fazer a crítica nas entrevistas, porque o nosso tempo, como você disse, é muito pequeno, e nós queremos fazer com que os nossos adversários voltem para o debate das ideias. Mas é uma guerra quase que perdida. É uma guerra, mas nós não podemos sair do nosso rumo, porque é isso que a gente acredita ser o caminho correto da política. Mas você acha que é possível a candidata do PT entrar numa disputa de ideias há 12 dias, 13, pouco mais de uma semana das eleições, depois de tudo que a gente ouviu, o próprio Procurador-Geral da República disse o seguinte: parem, tem coisa errada e é mentira o que está acontecendo. Parece que é quase que um sonho, né?
Como eu te disse, é Davi contra Golias. Quem imaginava que o Davi pudesse derrubar o Golias? Quem pode imaginar que com a estrutura de poder que hoje tem o PT, e não é só a estrutura de poder por ter o mandato presidencial, por ter a estrutura e a máquina do qual eles se apropriaram, se utilizaram contra, muitas vezes, o interesse público, mas é porque acreditamos que a consciência da sociedade brasileira é maior. O sentimento de mudança é muito grande. 75% da população quer coisa diferente do que aí está. E está sendo, nesse momento, envolvido uma parte, felizmente, pela maquiagem que o João Santana está produzindo. Então, nós acreditamos que, sem perder nossos princípios e valores, sem perder a característica mudancista que significa hoje Marina Silva, nós vamos derrubar esse Golias, porque ele não faz bem ao Brasil. O João Santana, como o senhor acabou de dizer, é o candidato. O Lula está por trás da articulação. E Dilma Rousseff é quem? A marionete? Qual é o processo? Dilma Rousseff é a gerentona que não deu certo. O Brasil começou a se desviar quando perdeu essa visão de que quem deve comandar o Brasil é um estrategista, um pensador, um visionário, alguém que tem sensibilidade e que tem uma experiência anterior. Dilma nunca foi parlamentar, nem vereadora sequer, ou seja, ela não compreende essa relação que deve existir entre Executivo e Congresso Nacional. Gerente, nós temos uma equipe de gerentes, mas o presidente da República tem que ter capacidade de agregação coletiva e dar o rumo, coisa que a Dilma não conseguiu. Então, na verdade, ela foi um equívoco da história brasileira. Ela não fez bem ao Brasil. Ela foi a figura nos últimos 20 anos da história brasileira que mais produziu retrocessos em relação aos avanços conquistados na história recente. Bom, reta final da eleição, claro que as estratégias mudam, se ajustam, porque a ideia de todos os candidatos é convencer você, eleitor, que é o personagem principal desse processo, de que cada um tem o melhor plano, o melhor projeto. Qual é a estratégia do PSB? E agora que Marina inaugurou um tom mais duro, vai continuar esse tom um pouco mais firme até o momento final? É responsabilidade da Marina Silva dizer qual o seu diagnóstico. É evidente que ela tem que fazer uma análise crítica da Petrobras, da fórmula de gestão desse governo, dos desvios na área econômica, da falta de infraestrutura, do retrocesso na área social, da inadimplência extraordinária hoje que acomete particularmente a classe C e que faz com que aqueles avanços obtidos, uma capacidade maior de consumo, hoje estão nas dívidas dos cartões de crédito. É que crédito não é dinheiro, né? E o PT fez entender que crédito é dinheiro, são coisas diferentes. Exatamente, ou seja, o que nós temos que mostrar agora, tem que pagar, tá certo? E a capacidade de pagamento hoje está cada vez menor. Então, o eleitor vai entender que no rumo que nós estamos hoje significa perder aquilo que já tínhamos alcançado. Significa arrumarmos a economia, voltar a ampliar os programas sociais, resgatar um sistema de saúde que está muito deteriorado em relação àquilo que a população merece, poucos avanços na área educacional e nós temos um país que seja respeitado lá fora, confiança que nós perdemos. Vamos falar um pouquinho de São Paulo, o maior colégio eleitoral do Brasil. Aqui, Geraldo Alckmin, que é candidato à reeleição, nada de braçada. A gente conhece muito bem a história, o senhor mais do que ninguém, porque inclusive foi aí do Ninho Tucano. Marina Silva nunca foi lá muito amiga da aliança PSB e PSDB aqui em São Paulo, disse que não ia subir no palanque de Geraldo Alckmin de jeito nenhum. E os próprios santinhos de Marina Silva que chegaram esta semana em São Paulo vieram sem o nome do candidato. Aí o vice de Alckmin disse o seguinte, Márcio França, epa, não gostei, assim não, a gente quer de novo. E aí agora os santinhos vêm com o nome de Geraldo Alckmin. É uma bandeira de paz, bandeirinha branca? A Marina respondeu isso numa ida dela a Campinas, com o prefeito Jonas Donizete, que hoje tem uma aliança direta com o governador de São Paulo. Só para entender, ou seja, a Marina é uma pessoa que tem linha. Tem coerência, tem posição, tem história. Ela não se adapta ao mundo da política com flexões que seriam contraditórias com tudo que ela fala. Então, desde o início, Joyce, nós dizemos o seguinte, tem que despolarizar a política brasileira. Essa guerra PT-PSDB está fazendo mal ao Brasil. E já está chata, né? Chega. Feldman, eu vivi isso. Ninguém aguenta mais. Eu tive uma experiência muito interessante. Eu fui presidente da Assembleia de São Paulo. E eu exigi que o primeiro aliado fosse o PT. Então, PSDB e PT
nós conseguimos fazer um governo de avanços, de progresso. Então, o que Marina diz? Ou seja, tem que entrar uma terceira via, despolarizar essa relação sangrenta entre os dois partidos, que um quer destruir o outro, fazer com que haja um pulmão para que a gente crie uma unidade nacional e avance nas reformas que o Brasil precisa realizar, sem as quais nós não vamos atravessar o Rubicão. Nós não vamos conseguir construir a sociedade da modernidade que nós sonhamos. Então, o que nós estamos dizendo? A despolarização já aconteceu, Joyce. A Marina já está no páreo. A Marina já polarizou, levando para o segundo turno um momento que nós não vivemos nas últimas eleições. Isso significa que nós vamos poder abrir um novo diálogo. Mas é uma bandeirinha de paz, então? O segundo turno sinaliza, evidentemente, um diálogo que ela já disse atrás, ou seja, ela vai precisar governar com as forças políticas do bem que querem efetivamente mudar e já sinalizou que o Fernando Henrique será um interlocutor muito importante. Aliás, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso tem dado conselhos ao tucano Aécio Neves, dizendo o seguinte: a hora de bater no PT, a hora não é de bater na candidata do PSB. Essa conversa, esse diálogo já está avançado? Se hoje acontecesse a eleição, a gente teria um segundo turno entre Dilma Rousseff e Marina Silva. Por isso, nós estamos tratando com os números atuais. Quer dizer, é um provável segundo turno entre essas duas candidatas. O quanto o PSDB, o quanto Aécio Neves e o quanto o Fernando Henrique Cardoso são importantes para a Marina num eventual segundo turno entre as duas candidatas? Primeiro, a verdade, ou seja, não há nenhuma ponte hoje de diálogo iniciado entre Marina Silva e PSDB. Eu não cumpri nenhum papel. Acredito que eu teria um papel pelo fato de ser um dos coordenadores políticos junto a Marina Silva, mas nós queremos, nesse momento, Joyce, respeitar o candidato Aécio Neves. Qualquer movimento seria uma deselegância com um candidato que está disputando o seu espaço. Mas nós acreditamos que o PSDB errou na mão. Quando ele não faz aquilo que ele vem fazendo há muitos anos, que é criticar o PT, criticar Dilma, criticar esse governo, que é um governo do desvio e do retrocesso, ele liberou a Dilma para poder crescer. Então, ficou atacando a Marina. Não tem sentido, a Marina não é adversária, tá certo? Então, em certa medida, a culpa desse crescimento da petista Dilma Rousseff e do achatamento de Marina é do PSDB. Porque seria o grande momento de questionamento de um governo que vai mal, que está tirando o Brasil do caminho, do rumo. Se ele descumpre com esse seu papel, que é histórico, porque oposição nessa campanha é o PSDB, oposição ao PT. Quando desvia o foco e ataca a Marina Silva, é evidente que ele facilita a vida da presidente, no seu desejo de reeleição. Então, na minha avaliação, descumpriu o papel, certo? Nós compreendemos isso porque teve medo de que a Marina ocupasse o seu espaço nessa polarização, mas permitiu que a Dilma, de certa forma, recuperasse uma parte da sua popularidade. Agora, em certa medida, a presidente candidata Dilma Rousseff também prefere disputar um segundo turno com o tucano Aécio Neves, porque PT e PSDB foram treinados para isso. Aquela coisa do rico e do pobre, quer dizer, né, é o candidato dos ricos e o candidato dos pobres, o que não vai colar com Marina Silva. A Marina, que tem sempre uma análise muito acurada do momento, eles falaram o seguinte: olha, nós conseguimos unir PT e PSDB contra mim. Ou seja, eles não conseguiram se unir nesse processo todo, não há nenhum movimento de unidade, mas contra a Marina se uniram, o que não é bom para o Brasil. Quando eles fazem isso, parece que Marina é o problema. Marina talvez seja um problema de caráter eleitoral numa disputa em que ela conquista o seu espaço, mas o PSDB deixa de cumprir o seu papel e o PT também deixa de cumprir o seu papel porque é o crítico maior das gestões do PSDB. Eu quero voltar na questão do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O senhor disse o seguinte: olha, vamos estabelecer aqui a verdade, não estou construindo pontes com o PSDB, não estou conversando em relação a essa aliança com o Fernando Henrique Cardoso. Mas os jornais, os blogs, as colunas de política, tanto ligados ao PSDB quanto ligados ao PT, têm dito que o senhor tem tido conversas com uma certa frequência com o ex-presidente. Isso não tem acontecido, deputado? Em absoluto, Joyce. Eu adoraria dar um furo aqui no seu programa, você merece pela qualidade, pela dinâmica, mas não aconteceu. Eu tomei todos os cuidados, não tive nenhum contato, nem por telefone, nem pessoal, porque seria aquilo que a gente chamaria de velha política. Fala uma coisa, mas nos bastidores faz outra. Não.
conversei com Marina disse, Walter, nós só vamos começar as conversas de caráter político no segundo turno e será sempre de caráter programático. Nós não vamos dar um conteúdo eleitoral àquilo que é a construção de uma nova agenda que o Brasil precisa construir. Essa semana, a candidata do PSB se dedicou ao Sul do Brasil, né? Aliás, Marina Silva está gastando sola de sapato, né? Porque são pelo menos 2 agendas por dia. Marina quer descontar aí o tempo perdido. Ela começou a campanha depois dos outros candidatos e, como já dissemos aqui, tem um mirradinho tempo de TV. Como é que se justifica a candidata estar perdendo no Sul do Brasil para a candidata Dilma, que é do PT, sendo que tradicionalmente o Sul não gosta do PT? O que está acontecendo? Onde a campanha falhou, deputado? Bom, primeiro lembrar que a Dilma é candidata há 4 anos, o Aécio há 2 anos e a Marina há 1 mês e 10 dias. Você vê a desproporção em todos os sentidos, né? E mesmo assim pontuando em direção ao segundo turno. Sabe o que é isso? É a população, é a sociedade, não são as estruturas, como a Marina disse, não seria uma campanha de estrutura, seria de postura, de comportamento, de ideia de que ela está imbuída do desejo de mudança. Agora, o que nós achamos é que o Sul, como você perguntou, é um estado que tem as suas características. O Rio Grande do Sul sofreu muito. O Rio Grande do Sul perdeu gerenciamento, tem um governador do PT, o que facilita... É o estado mais endividado do Brasil proporcionalmente. Estado mais endividado. 50 bi de dívida. 50 bi, muito relacionado ao agronegócios. Nós tivemos uma grande atuação lá, mas viemos atrasados, como eu te disse, em relação às outras campanhas. O Beto Albuquerque de lá, e hoje está concentrado no Sul, hoje ela está lá, deve passar Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Ou seja, nós achamos que tem um grande potencial ainda de mudança do quadro eleitoral que vai nos ajudar no caminho do segundo turno. Como é que você convence o agronegócio, que desconfia de Marina Silva justamente por conta da época em que ela ficou no Ministério do Meio Ambiente? Está convencido já. Nós tivemos várias reuniões com agronegócios. Marina saiu das reuniões que teve entusiasmada. Ela tem dito aí o papel novo que o programa do etanol vai ter. Esse governo destruiu o sistema de produção de álcool no Brasil, que é gravíssimo do ponto de vista daquilo que foi investido, da perda de empregos e de como isso sustentaria uma matriz mais renovável do ponto de vista energético. E o agronegócios, hoje, na nossa visão, Joyce, a grande maioria do agronegócios entende a visão da Marina da boa relação entre agronegócios e preservação ambiental. Isso é possível. O Código Florestal implantado ele vai dar uma grande contribuição a isso. Ele poderia ser melhor, mas o que está vai dar um avanço na recuperação de áreas degradadas e o nosso governo dará um grande estímulo a isso. E nós achamos que com ciência, tecnologia, inovação, é possível hoje o agronegócio produzir mais do que produz e tendo uma boa relação com a área ambiental. Marina acabou se transformando numa espécie de candidata popstar. O mundo inteiro quer falar com Marina. Ela está na imprensa internacional dia sim, dia também. 70% de organismos internacionais de avaliação de resultados de pesquisa já dão ela como a provável presidente. Apesar disso, pés no chão, humildade, muito trabalho. Nós sabemos que tem muito pela frente. Os nossos adversários têm condições de nos atacar de todas as formas, apesar das mentiras, às vezes falta de escrúpulos. Então, ela dá entrevista para a CNN, para Associated Press, Reuters. Ontem eu atendi vários jornalistas aqui da América Latina, porque ela pode se transformar, Joyce, numa liderança de caráter mundial, por ser aquela que agrega a visão da sustentabilidade como ninguém. Não há nenhum presidente hoje no mundo que tenha a visão acumulada, a experiência de vida, a origem social que Marina tem, pode se transformar numa figura importante, não para ela, para o seu currículo, mas o que pode significar para o desenvolvimento do mundo. Sendo Marina Silva eleita presidente, Walter Feldman será o chefe da Casa Civil? Não, imagina. Eu falei para a Marina que eu estou me inscrevendo no concurso de porteiro do Palácio. Eu juro, eu estou muito desapegado hoje em dia, eu tive muitas oportunidades na vida pública, eu só quero ajudar a Marina Silva a ajudar o Brasil a ser melhor. E se for preciso para ajudar o Brasil, que Walter Feldman assuma a Casa Civil? Se a Marina me convocar para qualquer função, absolutamente qualquer função, se ela achar que eu devo voltar a ser médico,
Também faria isso com muito prazer. Eu e Marina, hoje eu sou amigo da Marina, me identifico com ela como uma figura humanista que eu nunca conheci na vida pública, isso que me encanta. Ela é historiadora, psicopedagoga, futuramente será psicanalista, terá seu consultório de psicanálise portanto, ela tem uma capacidade de entender a alma humana como os poucos políticos, e eu quero estar ao lado dela naquilo que ela precisar. Se ela me convocar, eu estarei presente. Para a gente fechar, quais são as figuras de fato importantes para a candidata do PSB, levando-se em consideração as pesquisas hoje e que o segundo turno será entre a petista e Marina Silva? Claro, Marina já falou, olha, nós queremos os melhores do PT, os melhores do PSDB. Eu quero compromisso, deputado. Quais são os nomes importantes para Marina Silva no segundo turno? O segundo turno, é evidente, o PSDB, se não for ao segundo turno, terá um papel bastante relevante. Aécio Neves? Aécio, Fernando Henrique, todos eles, ou seja, nós vamos construir pontes e diálogos, porque se nós ganharmos, nós também vamos querer conversar com o Lula, porque existe uma experiência de caráter social, de inclusão, que nós queremos absorver e aperfeiçoar. Mesmo depois das mentiras todas? Mesmo. É o perdão antecipado? Não, eu diria o seguinte, se nós não retirarmos o rancor, o ódio, esse espírito de destruição do adversário que tem hoje na política, nós não vamos avançar rumo a uma nação desenvolvida, socialmente justa, do ponto de vista ambiental, sustentável e que traga justiça social para todos. E depois da febre eleitoral, haverá a pacificação das almas, a cultura de paz deve ser o elemento central para nós renovarmos as práticas políticas. Muito bem, está aqui Walter Feldman, que é coordenador da campanha do PSB de Marina Silva, hoje conversando conosco aqui em TV Já TV de Veja.com. Muito obrigada pela entrevista, até a próxima, que seja muito breve e boa sorte. Estaremos juntos. Obrigada pela companhia, a gente se vê. Tchau.